Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, o que você acha de vampiros? Você acha que já existiu? Ou até existem? Uma lenda que me chama a atenção, já citei aqui, é aquela que a gente vê no filme Drácula 2000, né? O primeiro, depois fizeram outros, ficou uma porcaria. Mas o primeiro filme, Drácula 2000, ele mostra que o Drácula seria o próprio Judas. E a teoria que foi mostrada naquele filme, ela faz muito sentido para mim. Porque Judas, ele foi maldito duas vezes. A primeira, traindo o Messias com um beijo e o vendendo por moedas. A segunda, atentando contra o Espírito Santo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Judas, atormentado, depois que viu a besteira que fez, inclusive foi alertado pelo próprio Messias que disse: é preciso que todas essas coisas aconteçam, mas ai de quem por elas vem. Um recado que ele deu a Judas e que serve para toda a humanidade, principalmente aquelas pessoas que dizem: olha Davi, o fim tem que acontecer, então não interessa por que mão venha. Ai de você, meu irmão, se essas coisas se adiantarem por culpa da sua mão, das suas atitudes. Esse é um alerta que inclusive eu deixo aqui. Então, para mim, essa teoria ela fez muito sentido, eu achei ela muito inteligente no filme. Porque nesse caso, como a Bíblia afirma que não há perdão para quem atenta contra o Espírito Santo, e Judas foi maldito duas vezes, ele teria sido banido até mesmo do próprio inferno, do próprio purgatório. E nesse caso se tornado o Drácula, aquele capaz de possuir todas as almas, mas não tinha a sua própria. Ele precisava, de agora em diante, do sangue humano para continuar vivendo. Para muitos não faz sentido isso, é apenas uma história de filme, mas para mim, sinceramente, sempre achei muito inteligente essa teoria e para mim faz sentido sim. Mas os vampiros que a gente sabe até hoje não passam de fábulas. Os verdadeiros vampiros, e eu já falei para vocês aqui sobre eles, estão no topo do mundo, estão na elite mundial. Se você acompanha nossos vídeos frequentemente, você já deve ter assistido um que nós mostramos uma matéria que já foi comprovado cientificamente que o sangue jovem pode fazer com que pessoas mais idosas tenham uma qualidade, tenham um organismo mais reforçado ao consumirem esse sangue, seja através das veias ou até bebendo esse sangue. Isso foi comprovado cientificamente, já que o sangue jovem ele teria uma capacidade de rejuvenescer os órgãos já envelhecidos, principalmente porque o corpo mais velho já não produz um sangue com tamanha qualidade como fazia quando era jovem. Quanto mais jovem, melhor, principalmente recém-nascido. É como se o sangue fosse turbinado para que a pessoa cresça, desenvolva os órgãos e etc, etc. Uma coisa que os antigos já sabiam há muito tempo, inclusive bebiam isso, por isso que também era feito os sacrifícios. Era muito comum as pessoas beberem esse sangue. Uma prática que foi condenada pelo próprio Deus e hoje, obviamente, é crime, né? Através das constituições. Mas como eu tenho dito para vocês, meus irmãos, nós acreditamos que estamos nesse momento, no início das dores, e a Terra está mostrando muitas coisas do passado, tidas como lendas, têm aparecido para todos nós, para que a gente perceba que, de fato, esses segredos vão ser revelados, porque, de fato, está chegando o tempo do fim. E essa matéria que nós vamos ver, enviada pelo nosso irmão Vinícius Passos Oliveira Passo, esse grande irmão de fé e batalha, fica aqui o agradecimento mais uma vez a ele por essa matéria, ela não deixa sombra de dúvida. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo o suco de beterraba e vamos iniciar o nosso quadro. Arqueólogos acham um esqueleto de mulher vampira em escavação na Polônia. Uma matéria muito recente de 2 de 9 de 2022. Um esqueleto do que os arqueólogos acreditam ter sido uma vampira do século 17 foi descoberto em recente escavação na Polônia. A equipe de pesquisadores da Universidade Nicolas Copérnicos de Toruń descobriu que o corpo na vila de Pen tinha uma foice colocada em volta do pescoço para impedir que ela voltasse à vida, bem como um cadeado do dedão do pé esquerdo. Os detalhes da descoberta foram revelados pelo cientista nessa semana. Os pesquisadores também descobriram que os restos mortais tinham um gorro de seda na cabeça, indicando que a mulher tinha um alto status social. Espera aí, meu irmão, vamos entender isso aqui. Você vê que nos filmes de vampiros, sempre eles são mostrados como pessoas da alta. Não esses filmes bobos que colocam aí banalizando o assunto. Mas se você pegar os filmes mais antigos, os que tentavam ser mais fiéis às lendas, você via sempre pessoas da alta sociedade, castelos, mansões, eram os lugares onde habitavam essas criaturas. E esse corpo era exatamente assim. E tinha um dente saliente. O corpo tinha um dente saliente, meus irmãos.
Os pesquisadores disseram que a descoberta é inédita e a primeira na Polônia. As pessoas marcadas como bruxas ou vampiros, muitos séculos atrás, eram temidos mesmo após o falecimento. Os vivos não mediam esforços para impedir que um morto se levantasse do túmulo, indica os achados. O professor Dariuszki, da Universidade Nicolas Copérnicos, que liderou a equipe, disse que esse exemplo da prática anti-feitiçaria era incomum. As formas de proteção contra o retorno dos mortos incluem cortar a cabeça ou até as pernas, colocar o falecido de bruços para morder o chão, queimá-los ou esmagá-los como uma pedra, disse ele de acordo com o site Arqueonews. No entanto, neste caso, uma técnica diferente que nunca havia sido encontrada em solo polonês. Uma foice posicionada no pescoço foi usada. Foi colocada no pescoço de tal forma que, se a falecida tentasse se levantar, provavelmente a cabeça teria sido cortada ou ferida, explicou Polonsky. Outro objeto no túmulo era um cadeado fechado no dedão do pé esquerdo, segundo o professor Polinsky. Isso simboliza o fechamento de uma etapa e a impossibilidade do retorno. Os arqueólogos notaram que a mulher foi enterrada de maneira incomum e com muito cuidado, o que é surpreendente, dados os costumes antivampirísticos tradicionais. Os restos desenterrados de Pin foram levados para Torun, onde serão submetidos a um exame detalhado. Neste século, vários restos mortais que seriam de vampiros foram achados em escavações na Polônia, a maioria com a cabeça decapitada. Aí engraçado é que só teve um comentário e foi aquele que recebeu destaque aqui na matéria. Foi uma pessoa, um idiota, dizendo assim: estão ligando cabeças decapadas a vampiros, mas existia o falecimento das guilhotinas, é nada a ver, né? Um trouxa, porque ele não está prestando atenção aqui. Aqui não se trata apenas de um corpo sem cabeça, na verdade não se trata disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cabeça não foi decapitada aqui. Foi colocada uma foice de frente ao pescoço, como você pode ver nessa imagem, para caso ela se levante, a cabeça fosse cortada. E ainda foi presa com um cadeado no dedão do pé. Então, esse pessoal, meus irmãos, eles não entendem a coisa ou não podem aceitar a coisa porque o mundinho dela já está formado. Se existir espiritualidade, se essas lendas do passado tiverem algum fundo de verdade, e sempre tem, então você quebra o castelo desse pessoal. Existe um Deus, existe espiritualidade, certos comportamentos não são aceitos por esse Deus e está claro. Então por conta disso, vamos negar, eu vou negar até o fim. Porque caso essas coisas existam, aí meu amigo, eu tô ferrado, a maneira que eu venho me comportando, essa é a ideia que passa na cabeça da maioria das pessoas hoje em dia, meus irmãos. E é esse o ponto. O maior trunfo do capeta foi justamente negar que ele existe. Ora, se as pessoas tivessem a plena certeza que existe um julgamento, que existe outra vida após essa, e que elas podem ser condenadas, você já pensou quantos iriam rever o seu próprio comportamento, a sua ganância, a forma que está levando a vida hoje em dia? Porque nem tudo é culpa apenas do que é feito para nós. A gente sempre tem o direito de fazer escolhas. Essas escolhas não são fáceis. A dificuldade é justamente o sistema que cria. Mas ainda é possível escolher, sempre há. Todas as vezes que o sistema quis impedir isso, Deus veio intervir diretamente. Então eles sabem que eles não podem simplesmente impedir que as pessoas façam suas escolhas. O que eles fazem é tornar as escolhas ruins para as próprias pessoas cada vez mais atraentes e as mais lógicas. Você vê as discussões dos políticos, né? Eles distorcem totalmente os pontos e faz parecer uma coisa totalmente descabida, sem lógica. Mas não é porque distorcem que a verdade deixa de ser verdade. Então quando a gente vê essas lendas, quando a gente vê filmes, né, falando desses assuntos, eu sinceramente não acredito que seja apenas ficção científica, meus nobres e queridos irmãos. Até quando você pega mesmo os desenhos dos alienígenas, né, chamado de Grey, essas coisas todas, você começa a olhar o formato deles, os olhos principalmente, geralmente na maioria das descrições são olhos pretos, e quando a gente lembra, né, que já foi dito que os olhos são a janela da alma, e você vê ali a pele como se eles estivessem num lugar absurdamente quente, né? Você vê que eles não têm pelo, isso mostra que eles vêm de um lugar que tem muito calor. Então você começa a imaginar, meu irmão, até as abduções, né? Tem os contatos, primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, né? Quando você vai vendo as descrições de como é feito, você vê que é uma possessão, né? A gente lembra às vezes do caso chupa-chupa mesmo, caso Prato, e o feixe de luz puxando ali sangue dos moradores. Que tecnologia é essa? Não dá para ser uma tecnologia, até porque ninguém viu nave, viu luz brilhando. Uma luz. Luz essa que é adorada até hoje por lá. Depois que os moradores começaram a agradar essa luz com o que ela queria, e os moradores preferem não falar sobre isso, mas se você viajar ou conhecer alguém de lá, sabe disso. Tem um horário, por exemplo, que as pessoas não costumam transitar por ali.
justamente por conta dessas luzes que vira e mexe, elas continuam visitando. Por que ninguém filma? Por que ninguém quer falar sobre isso, meus irmãos? Existem muitos mistérios que estão aí. E aí, quando a gente lembra também desses vampiros, né, e vê essas pesquisas recentes afirmando que de fato o sangue, quanto mais jovem, pode ajudar na manutenção de um corpo mais velho, aí você começa a unir as coisas, começa a ver que isso aí não era tão fábula como se diz. A verdade, meus irmãos, ela sempre aparece, e é por não conhecê-la que o povo se perde. Então, eu vou deixar o vídeo por aqui, né? Acredito que você agora já está informado. Eu gostaria de saber a sua opinião, meus irmãos. Você acha que vampiro existiu de fato? Se existiu, eles pertenciam à alta classe da sociedade daquelas épocas? E por que as pessoas tinham medo deles e davam esse tipo de fim a eles? Era unanimidade que eram criaturas malignas na visão deles. Por que isso acontecia? Então, eu vou encerrando por aqui. Gostaria de saber a tua opinião. E lembre-se que é 2 vídeos por dia, um às 7h30 da manhã e um às 5 da tarde, tá certo, meus nobres e queridos irmãos? Então fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!